Bom, gente, então a gente continuando nossas reflexões, no vídeo anterior eu trouxe essa provocação do turismo oculto, né? E uma coisa que é importante, né, de destacar é esse ponto da relação de como o mundo, né, a realidade que se apresenta para a gente, né, externamente, ela está em diálogo constante com o nosso estado de consciência, né? O nosso mundo interno, com aquilo com que a gente está conectado, né? Aquilo com que a gente conecta, é o que na verdade a gente vai atrair. Ou seja, podemos explicar aquilo que a gente falou pela lei da atração, né? Que é uma coisa, por exemplo, um tema até dentro do meio mais assim esotérico, místico, né, que se é bem batido e bem difundido isso, né? Então não é nada assim também tão misterioso e que é algo que está ancorado também na ciência hoje, né? Na ciência mais avançada em termos de desdobramento de teoria da relatividade, física quântica e coisas do tipo, né? Mas assim, o que na verdade isso é uma coisa que é a vida, né? Então, o que eu tô falando assim, que não é uma coisa que é o turismo, né? Enquanto a gente está fazendo uma viagem que isso se manifesta, na verdade é a vida, ela é assim, né? Ela se manifesta dessa forma. As coisas acontecem muito dessa forma durante a nossa vida, porque a gente pode pensar também na vida como uma grande viagem. Quando a gente está em viagem, isso se torna mais é, latente, né? E mais visível essa coisa de, poxa, deixa eu me ajustar internamente para continuar, né, a viagem. Eu acho que por uma série de motivos. Eu acho que porque a gente sai de uma zona de conforto, né? A gente está mais sujeito aos encontros e desencontros naturais da vida. O tempo se torna outro, né? Você está muito mais ali, né? Você caiu na dinâmica ali do tempo, dos acontecimentos. Você perde um pouco o controle, né, das coisas. Então tem que contar mais com as sincronicidades, né, com as coisas que acontecem na hora certa, no momento certo, né. Claro, se você for fazer uma viagem, né, quanto mais hermética for a viagem, né, que você for fazer em termos de garantia, condições, a viagem, o pacote, tudo já comprado previamente, né? Você entra dentro de um avião, já sai dentro do aeroporto e já tem alguém te esperando, já foi tudo contratado, você já tem direitinho os pontos turísticos onde você vai ir e tal. Você reduz, minimiza um pouco isso, né? Mas mesmo assim, a chance de você cair na aventura, ela é maior, né? A aventura é isso, é aquela abertura pro inusitado, pro inesperado, pro surpreendente, né? Para aquilo que você não tem tanto controle, que você tem que se manter aberto e atento, né? Para buscar as oportunidades, para ler o momento, para entender quem que é a pessoa certa, né? Porque que você não conhece, mas que apareceu naquele momento e que pode te ajudar, e, né? Então a viagem ela traz essa dinâmica e que torna mais essencial e mais importante você cuidar do seu mundo interno para as coisas. Cuidar, digo, no sentido de com o que você está conectando, qual a frequência que você está, né, para as coisas darem certo externamente. Né? E se a vida é assim na viagem, isso se torna mais perceptível para quem está mais atento. Uma viagem na Índia, né, que era o tema que eu trouxe no vídeo anterior e que eu vou trabalhar aí durante alguns vídeos, ela é isso se torna ainda mais flagrante, né? Por quê? Eu acho que muito pelo contraste, né, que a Índia traz, assim, né?
porque você tem um país, né, que é uma riqueza enorme em termos de, de, de cultura, de espiritualidade, né, assim, riquíssimo, né? Então você tem acesso às coisas mais extraordinárias, assim, em termos de você ver, assim, da cultura humana, né, de práticas espirituais, de tudo, de conexão, música, arte, né? Arte, cultura, espiritualidade, né? Muito rico, vibrante, latente na Índia. E a comida, né? Sensacional, assim, e tudo muito, né? Os sentidos estão sempre muito aguçados e você ouve a música, é sensacional, a, a arte, as vestimentas, né, o comércio, é tudo uma coisa muito vibrante, mas convivendo com tudo isso você tem também aquilo que é talvez o pior, né, e degradante, assim, né, em termos de pobreza, miséria, condições degradadas, sujeira, poluição, né, e exclusão social, segregação, enfim, por aí vai. E aí nesse meio é isso, você é muito rápido a possibilidade com que você vai de um extremo ao outro, de você estar assim desfrutando num paraíso, como eu trouxe no exemplo no vídeo anterior, de uma situação assim, de um momento lindo, sublime, e é uma distração, é um clique, e na hora que você vê você tá com a cara na lama e já questionando tudo e achando tudo ruim, e que se você não sai daquilo, né, não procura um meio de sair daquele estado rapidamente, você é pego naquilo e às vezes vai, né, vai num redemoinho ali que tem gente que até não consegue nem sair, às vezes tem que ir embora da Índia porque a coisa ficou impraticável, né, digamos assim. Então, É, quando a gente se coloca, né, nessa situação nessa condição, você começa a fazer esse estudo, começa a vir naturalmente uma percepção assim de que você também não precisa de lutar tanto para mudar a realidade, né, mudar tanto o ambiente. O ambiente ele se apresenta da forma como é, né, de acordo com o que você, né, com o estado de consciência coletivo das pessoas, né, e que é muito importante, muito mais importante até em termos assim de você pensar no seu bem-estar e na sua felicidade, você cuidar do seu estado de consciência, né, da sua mente, do que você está se conectando, é muito mais importante isso do que ficar lutando contra a realidade, contra o ambiente, né? Que você vai desgastar muito e quase certamente você vai se frustrar, né? E aí nisso você entra aí as pessoas vão criticar que fala, bom, esse tipo de pensamento está te levando para um conformismo, né, para uma resignação, para uma desmobilização em termos assim de mudar a realidade, né, do mundo, de lutar contra as injustiças e tal. Papapá. Não, não é isso. A questão é assim, a sua felicidade, o seu bem-estar, ele não depende de nada externo. Depende do seu estado de espírito, né? Que é o que um dos princípios básicos assim, da filosofia do yoga traz, é a coisa da equanimidade, né? E que é difícil para a gente assim, pro ocidental entender como que você vai se manter equânime diante do frio, do calor, do prazer, da dor, da alegria, da tristeza, do que é agradável, do agradável, do desagradável, né? É muito difícil, mas a gente pode se aproximar disso à medida onde a gente vê que mais do que externo, internamente que é importante a gente tá bem, né?
tá bem e ancorado no ser, né? Ancorado no ser. Ancorado no ser, quer dizer, ancorado nessa energia, nessa potência interna original que, né, aqueles videntes da verdade, né, que enxergaram isso, dizem que é por natureza bem-aventurada, plena de conhecimento, né, e eternidade, e que é o que traz pra gente aquela satisfação interior. Então, se você entende que a seu bem-estar, a sua satisfação você consegue a partir do ajuste da sua consciência, você se torna menos apegado aos resultados de suas ações. Você não vai ficar lutando contra o ambiente. Você vai atuar no ambiente de acordo com o que as possibilidades, né, que a vida te deu em termos de oportunidades e de possibilidades, né, para cumprir num sentimento de cumprimento do seu dever, claro, querendo contribuir com a sua parte da melhor forma possível, porém desapegado dos resultados, tanto em termos do que esse resultado pode gerar de frutos para você, quanto em termos de frutos, assim, se vai contribuir ou não para o mundo, né? Assim, você se mantém desapegado disso. E essa é essencial, central, central dentro da filosofia do yoga, né? E que pra gente é muito difícil, né? Pra cultura ocidental, capitalista, da meritocracia, da gestão por resultados e tal, é tipo a antítese de tudo isso, né? Então é muito difícil pra gente digerir isso, né? Ou seja, você entrar, se engajar num serviço, né, numa atividade, simplesmente pela alegria de participar daquele fluxo. Porque você sentiu um fluxo legal, porque você viu que tem uma vibração legal, uma energia onde as pessoas estão ali dedicadas a uma coisa positiva, a uma coisa legal, e você se entrega e se engaja aquilo, se mobiliza para aquilo, simplesmente pela satisfação de fazer parte daquilo e de alguma maneira sentindo que aquilo, fazendo aquilo, você está cumprindo o seu dever, né? Isso é uma coisa muito, muito difícil de ser alcançada, né? E aí eu trago o exemplo dessa viagem de novo, né? Essa viagem que eu fiz para a Índia no final de 2005, em que antes de ir para Jagannatha Puri, que foi a história que eu contei no vídeo anterior, eu fui conhecer o meu guru. Entrei na faculdade, juntei dinheiro aí, né, trabalhando durante 2 anos para comprar passagem, fui para a Índia. Aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma rotina, né, assim, de ashram, né, que era uma rotina pesada, né, E aí nessa rotina toda, né, assim, o que acontece? Você já está ali você vai entrando ali né, primeira semana, segunda semana, terceira semana, você imagina isso, assim, né? Eu lembro que assim, quando eu tava lá uns 3, 4 dias, tinha acontecido tanta coisa e era dentro de mim, né? Tantas transformações, tantas compreensões, tantas, enfim, aprendizados, insights que parecia que eu já morava ali há algum tempo, assim, muito incrível. Eu tava lá uns 3, 4 dias, assim. Então isso é só para vocês terem uma ideia da intensidade, né, da coisa. Então você imagina isso assim, 1 semana, 2 semanas, depois, justamente aí depois de umas 3 semanas, uns 20 dias, né? Quando foi caminhando para isso, eu fui entrando cada vez mais, é porque parece que você vai entrando no começo é tudo lindo. Depois você começa a ter dificuldades para se adequar ali à rotina, né? Porque vai começando a ficar mais austero, né? Quando o tempo vai passando, você conseguir ir cumprindo aquela rotina. E depois você vai
sendo confrontado e colocado em contato com suas dificuldades, né? As coisas que você traz, assim, suas tendências, sua cultura ocidental e aí uma das coisas que eu percebi, né, foi essa dificuldade justamente da ação desinteressada, porque eu comecei a perceber como que a cultura, né, indiana, ela é totalmente diferente, né? Esse ashram ficava ali na Bengala, né? Então era uma cultura indiana bengali, né? Então você via que as pessoas, né, os bengalis, assim, eles tinham uma natureza totalmente diferente, assim, em termos da entrega deles, das expectativas, de como eles se dedicavam ali, né, para aquela missão, para prática, para as práticas, né, devocionais e tudo isso. Então, é, eu fui reparando isso. Foi chegando um momento que eu fui é, entendendo que, reparando e me flagrando o tempo inteiro, esperando um retorno de alguma coisa. Por mais que eu tivesse ali dedicado, me engajava ali numa tarefa, numa fazer, a gente já tem uma coisa que está no nosso DNA, uma coisa que está tá entranhado assim, na gente, que é essa coisa da expectativa do lucro, do retorno, alguma remuneração, algum tipo de remuneração você espera por aquilo. Então e eu comecei a me flagrar nisso, porque é isso, com o tempo no ashram e tal, você vai ficando mais sensível a certas coisas e aí você vai começando a se flagrar nesse tipo de expectativa, né? Então, assim, eu tava ali e aí de repente eu me pegava olhando para ver se alguém estava reparando em mim, se o coordenador lá do serviço estava vendo, né, o quanto que eu estava lá dedicado, né? Ou ali querendo ver se alguns, né, alguns maharajas ou mesmo o guru estava reparando em mim percebendo ali, né, o quanto eu era, né, uma pessoa empenhada, uma pessoa entregue, né? Então você está sempre o tempo inteiro isso, né? Será que eu vou essa expectativa, será que eu vou ser promovido, né? Alguma hora aí alguém vai notar aí meu talento e vai me promover aí, de repente eu vou assumir um cargo aí mais importante aí no mate, né? Eu tô caricaturando, mas é isso, na verdade, o padrão de pensamento, ele que vem vai indo nessa direção, assim, né? Daqui a pouco eu quero assumir uma função mais administrativa, né? Comecei varrendo aqui, mas é isso, a gente começa no chão de fábrica e vamos subindo, né? A mentalidade é essa. Só que aí você começa a ver um Maharaj lá, um indiano sênior que tá há 30 anos na missão, não sei o que, o cara tá lá limpando a latrina, né? Tipo, varrendo lá, curvado assim, passando aquela vassoura indiana sem cabo, né? Que eles fazem tudo no chão, curvado lá, limpando, limpando, varrendo em volta do templo. Aí você fala, mano, não é por aí, né? Não é por aí, assim, não vou fazer carreira aqui, né? Porque a gente já tem essa visão carreirista e tal. E foi num nível assim tão intenso que aí toda hora eu era me flagrado nisso e confrontado com a mentalidade totalmente diferente, assim, desinteressada, entregue, espontânea, né? Ali dos devotos, dos devotos indianos também, né? Que foi uma coisa que eu percebi muito, assim. E aí do nada vinha um devoto desses, assim, que eu tava ali já admirando, né? E tal, um desses indianos, assim, que foram ficando meus amigos, aí vinha, parava na frente de mim, fazia um namastê, assim, prestava uma reverência, assim, simplesmente pela espontaneidade mesmo, assim, sabe? Do tipo de estar ali, de gostar de mim. Eu, não presta reverência, não faz isso, você não sabe, eu sou horrível e tal. E daquele ego, né? Que são as estratégias do ego, né? Do ego de se achar muito importante, você cai no outro, na outra polarização do ego, que é o ego de se achar também uma merda, um excremento,
uma pessoa que não vale nada, né? E o que eu tô fazendo aqui, né? E esse tipo de pressão, assim, né? Então, foi quando eu fui chegando nesse estágio, assim, né? Que foi até uma culminação, foi justamente um momento em que um dia, eu já tinha tido um dia difícil nesse sentido que eu tô falando pra vocês, né? De entendendo como que a minha mentalidade, ela, por mais eu não conseguia, né? Eu vi que eu não conseguia ser espontâneo, ser desinteressado. Eu estava sempre buscando ali alguma compensação, alguma recompensa, alguma remuneração. Eu fui sendo confrontado com isso e, né, já estava alguns dias assim nisso, e aí esse dia foi especialmente difícil. E aí no final do dia, na hora do darshan noturno lá com o guru, né, esse momento que os devotos vão reunir lá em volta do guru, era um dia que também assim tinha sido movimentado, o guru já estava cansado, né? Então tinha ali um Maharaj que estava ali em volta, né, ajudando ali, né, que é meio que assessor ali do guru. Ele, na hora que eu sentei assim, ele me deu uma bronca, né? Porque, não, sai daqui, don't sit down, não sei o que, tipo assim, me enxotou, né? Da varanda do guru, assim, né? Porque é isso, ele estava cumprindo o papel dele, ele estava cuidando do guru. O guru já estava desgastado, estava cansado, já estava ficando tarde. E é isso, né? E as pessoas estão ali sedentas, pessoas igual eu sedento, quer ficar ali, né, absorvendo, né, o máximo que pode, assim, né, do guru, da energia do guru, da presença do guru, e o guru vai ficando também cansado, né? Então tem essa pessoa estava cumprindo o papel dele ali, né? Normal. Mas aí eu saí dali super humilhado, assim, né? E tal. Aquelas coisas, né? O ego pega, como assim, né? Eu que sou um cara tão importante, vim lá do Brasil, atravessei o mundo, estou aqui me dedicando e é esse o tratamento que eu recebo. A mentalidade ocidental, né? Eu sou o cliente, estou pagando, eu quero ter o melhor tratamento possível. E, meu amigo, você é, de novo, você é um nada, brother. Você é mais um, tá aí na busca, tem. You have a problem? They also have a problem, ok? Tipo, meu amigo, tá cada um com seus problemas lá. E aí nisso eu saí chorando aos prantos, aí fui pra um terraço lá do prédio que eu tava hospedado e fiquei lá chorando e né, me sentindo assim, por que eu vim pra cá e tal, aquilo, né, aquela coisa, sou nada, sou ninguém e tal, E aí, enfim, aí foi ficando eu tava já, comecei a entrar nesse processo, e aí foi esse momento justamente que surgiu a oportunidade e a ideia de eu dar esse break lá em Jagannatha Puri, que foi a história que eu contei no vídeo anterior, né? Que era um momento de praia e tal, eu dar uma despressurizada, sair um pouco daquela rotina ali, porque de fato você vai entrando num apuro e num trabalho sobre si mesmo ali, um processo que começa a ir trabalhando o ego também, né? Nas coisinhas ali, nas suas coisinhas, dos seus egos, né? Então, foi uma hora que eu senti que, opa, né? Deixa eu dar uma relaxada, uma espairecida, né? Uma respirada e dar uma assimilada um pouco e tudo. Aí foi isso. Aí eu passei uma semana lá em Jagannatha Puri, no litoral, fiquei num esquema mais tranquilo, mais de turista mesmo, né? Visitando os lugares sagrados e tal, assim, uma coisa mais de turista. E aí voltei, fiquei mais uma semana no mate, né? E depois eu fui embora. Aí tem muitas histórias que eu acho que devagarzinho aí, ao longo dos outros vídeos e dentro do que as temáticas forem pintando, a gente né, vai contando uma história ou outra, mas era isso. O vídeo já tá longo também. O que eu queria trabalhar hoje era essa conexão entre o turismo oculto, né, com a lei da atração, né, de você
tá atento, né, para o seu estado de consciência e como que esse estado ele tá ligado com um princípio básico do yoga, né, de se concentrar no ser e se manter equânime diante das intempéries, dos altos e baixos do mundo, e como isso te impulsiona a agir no mundo de uma maneira mais desapegada dos resultados, né, tanto para si quanto para o mundo, e isso te traz a possibilidade de ingressar nessa outra dimensão de consciência e de atuação, que é a ação desinteressada, né? Livre de interesses, livre, né? A ação onde você se engaja numa tarefa, num serviço, simplesmente pela alegria de estar fazendo parte daquilo e de estar dentro daquele fluxo, né? A gente vai trabalhar esse tema aí também, né? Isso aí é bem central aí dentro dessas reflexões, né? Quem gostou aí dá o like e a gente se vê em breve. Um abraço, beijo grande aí para todo mundo.